Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditarmos nas Escrituras, mais um dia de aprendizado, mais um dia de meditação, mais um dia de reflexão. Glória a Deus por essa oportunidade, graças a Deus. Estamos meditando no livro de Jó. É muito complexo o livro de Jó, tem muita sabedoria, tem muito a prosa, né, que vem e quando eu digo prosa é um estilo literário, né, que vem ali de uma conversa entre os amigos de Jó, e aí volta para Jó e volta para um amigo que passa para Jó, e toda essa conversa ela vai nos gerar muita reflexão. E como a gente olha para os amigos de Jó e entende que eles não estão completamente certos naquilo que eles falam, muitas vezes a gente pensa, então eu anulo essa passagem da Escritura, mas não é exatamente assim, né? Porque Deus, ele se revela em cada versículo. Boa tarde, Soraya, boa tarde, Dona Piedade, boa tarde, Ivonete, minhas queridas. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que bênção ter vocês aqui comigo. Amor, eu falei prosa, mas tá errado, nessa hora é poética, né? Tá me ouvindo? De mundo? Gente, eu achei que ele tava aqui. O que é isso? Saiu já. Depois eu confirmo com ele. Mas a gente vai ver essa comunicação dos amigos de Jó e de Jó. E a gente vai... eu até pesquisei um pouquinho para entender melhor algumas coisas. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre esse conteúdo. Boa tarde. Deus abençoa. Graças a Deus por mais esse dia. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo que temos é teu e tudo é para ti, tudo vem de ti, tudo acontece por meio de ti. Nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela energia elétrica que nós temos, porque se o Senhor quisesse dizer não, se o Senhor quisesse, Deus, nada nós conseguiríamos fazer. Obrigada pela internet, obrigada pelos aparelhos, os smartphones que cada um tem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permite que essa mensagem chegue, que o Senhor possa fazê-la, Senhor, chegar no coração de cada um que tem que chegar. Que não seja, Senhor, palavra de sabedoria humana, daquilo que a Lorena, que sabe tão pouco, pode falar, mas que seja uma revelação do Teu Espírito no coração de cada uma que está aqui, de cada um que vai ver depois. Que tudo seja, Senhor, usado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ver que Jó ficou em silêncio por muito tempo. E aí Jó começou a falar, né? Jó irrompeu o silêncio ali. E aí Jó clamou a Deus. Jó falou da sua inocência. Começou o primeiro discurso. Aí um amigo de Jó, Elifaz, falou. Capítulo 4, 5 e 6 é Elifaz falando. E daí a gente vai ver que Jó vai responder o Elifaz. E depois o Bildade vai responder esses amigos de Jó. Amém? E aí o que acontece? Nós chegamos no capítulo 13, depois que o Zofar vai responder a Jó. Então Jó fala, depois Elifaz, depois Bildade, depois Jó fala de novo. E agora nós vamos ver um outro amigo de Jó, que é o Zofar, falando no capítulo 11, 12. Aí no versículo 13, Jó vai responder para Zofar. Uma coisa que eu achei bem interessante é que Jó vai defender a sua causa, inclusive a sua sabedoria. No capítulo 13, ele vai falar assim, ó: vi tudo isso com os meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Vocês não são melhores do que eu. Jó tá se colocando ali, dizendo, olha, vocês estão falando aí que são sábios, que são entendidos, mas eu não fico tão por baixo, não. Eu tenho entendimento também, eu tenho sabedoria também, Deus tem me revelado coisas grandes. Amor, me lembra aqui só uma coisa que você falou na sexta-feira? Você falou que o início é prosa e depois vai pra poesia? Isso. É, né? Início e final. Porque eu falei que é prosa a conversa entre eles, mas não, nessa hora é poesia, né? É um diálogo, mas a linguagem que é usada é a linguagem poética. A linguagem é poética, ok, obrigada. Então eu falei de prosa, né? Voltando aqui para arrumar direitinho. Na verdade, a linha, né, o estilo de linguagem da onde nós estamos lendo agora é poesia pela maneira como eles falam, mas é um diálogo porque um amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, Jó responde. E aí Jó vai falar, eu também tenho sabedoria. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que no capítulo 13, versículo 3, olha o que ele fala.
Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. Uma coisa que aconteceu aqui, Jó tá nas últimas. Você imagina que Jó, a princípio ele entendeu que ele foi abandonado por Deus, né? Ele não que ele entendeu isso, mas ele sentiu isso, como que ele estivesse vivendo uma injustiça, porque ele não entendia. Deixa eu só fechar isso aqui para não fazer barulho mais. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento. Ele não entendia porque não tinha uma iniquidade que ele, na cabeça dele, fazia sentido ele sofrer tanto, uma vez que aquelas pessoas naquela época entendiam que todo sofrimento vinha de pecado, né? Então ele ficou ali tentando se defender para os amigos dele, mas ele chegou num lugar agora que ele se vê que meio que abandonado por Deus e abandonado pelo homem, né? Ele não entende o que Deus permitiu, porque ele falou: olha, Deus tá pesando a mão sobre mim, Deus tá me culpando por algo que eu não sei o que é. E agora, enquanto ele fala, os amigos dele também não o ajudam em nada. Os amigos dele o criticam, os amigos dele falam: você pecou. Tem hora que o amigo dele vai chamar ele de tagarela, de falastrão. Então, nesse momento, ele tá num lugar de crise, talvez o lugar de maior crise que Jó viveu, quando ele percebeu: olha, Deus tá pesando a mão contra mim e eu não entendo por quê, e os meus amigos também me abandonam, também me rejeitam, também me culpam, então eu tô sozinho, tô perdido, né? Mas aí o que ele fala no capítulo 13 é muito lindo, porque ele fala assim, ó: quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. E muitas das vezes, tem momentos na nossa vida, lembrando que, né, as lives eu gosto sempre de trazer para princípios práticos. O que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso? Jó falou: eu quero falar com Deus agora. Eu não quero me justificar com ninguém. Eu não quero ter que mostrar para as pessoas se eu sou culpado, se eu sou inocente, se eu pequei, se eu não pequei. Eu não quero ter que ficar me defendendo aqui agora. Eu vou falar agora com Deus. Eu vou dirigir a minha causa para Deus. E nós temos que entender, gente, que muitas das vezes na nossa vida, Deus mesmo nos coloca em situações onde nós precisamos só dele. Ele é o nosso único recurso. E é disso que é a nossa vida. Nós fomos criados por Deus. Eu amo quando algumas pessoas falam uma frase assim, que eu vou falar da minha maneira, que realmente define a nossa natureza e, na essência, tudo que a gente precisa. Como a Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus criou o mar, ele fala para as águas: criem, né? Você, água, vai criar espécies de todos os animais marinhos. E quando ele fala para a terra, ele fala: terra, crie, né? Ervas, faça brotar sementes e tal. E quando ele vai nos criar, ele mesmo vem. A Bíblia diz que Deus desce, pega o homem do barro e molda o homem e sopra em suas narinas e faz dele uma alma vivente. Então, quando a gente tira um peixe da água, que foi da onde a água foi criada, o peixe foi criado a partir da água, quando a gente tira um peixe da água, ele não sobrevive. Assim como quando a gente tira uma erva da terra, ela também não sobrevive. Por quê? Porque a essência dela, da criação dela, vem da terra, assim como o peixe e os animais marinhos vêm da água. E a mesma coisa é conosco. Então, muitas das vezes, Deus vai nos colocar nesse lugar, nos levar para esse lugar, onde tudo que a gente tem é Ele. Tudo que a gente tem é Ele. Todo recurso humano, físico, financeiro, de relacionamento, de pessoas, de líderes, de tudo que você possa se apoiar, que são coisas válidas. Mas tem dias que Deus nos coloca nesse lugar, onde nada disso pode nos ajudar, a não ser o Senhor. Como Jó estava aqui. Olha, agora eu vou falar diretamente com o Todo-Poderoso. Eu não vou falar com Bildade, eu não vou falar com Zofar, eu não vou falar com Elifaz, eu não vou focar em vocês agora, eu não vou ficar me justificando, eu quero falar direto com Deus. E às vezes na nossa vida nós vamos ter que passar por momentos assim, onde a gente vai direcionar a nossa atenção para Deus e buscar a ajuda dele. E assim, isso deveria ser a nossa primeira procura. A gente não tem que buscar Deus depois que a gente não tem mais nenhum recurso. Essa deve ser a nossa primeira busca.
Em tudo, das menores escolhas até as maiores escolhas, Deus deve ser o centro da nossa vida. Jesus confirmou esse mandamento quando ele falou: amem ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, a ponto de que tudo que você faça, agora eu complemento, a ponto de que tudo que você faça seja para agradá-lo, para honrá-lo, para satisfazê-lo, para adorá-lo, do tomar banho ao economizar uma água, para fazer comida, colocar uma mesa, para cantar na igreja, para ajudar um pobre, para ir numa visita, tudo que a gente deve fazer, a motivação deve ser a partir desse primeiro amor. Esse amor em nosso coração. Esse amor primário que deve ser o do nosso Deus, o nosso Criador. Então Jó, ele vai direcionar a oração dele, a atenção dele para Deus. E vai tirar agora o foco dos seus amigos. Ele vai falar com os amigos dele que o que os amigos dele dizem é mentira, porque eles difamam a Jó com mentiras e ele chama os amigos dele de médicos incapazes de curar. Vocês dizem que são médicos, que são sábios, mas vocês não conseguem resolver o problema, vocês não conseguem sarar a ferida. E aí ele fala com os amigos: se ao menos vocês se calassem, essa seria a atitude mais sábia que vocês poderiam tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Você quer defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos? Oi, tudo bem, gente? Meu sogro tá aqui, gente. Melhor apicultor que eu conheço. E aí, eu conheço só você, é verdade, Dimundo. E aí, gente, Jó vai falar contra os amigos dele, contra essa crítica, né, que os amigos dele levantam contra ele. E aí ele fala um dos versículos mais marcantes da Bíblia, a meu ver: ainda que Deus me mate, Ele é a minha esperança. Gente, esse versículo é incrível. Jó tem uma confiança em Deus de uma forma. Ele diz: ainda que Ele me mate, eu esperarei nele. Ele está dizendo o seguinte: a minha esperança vai além dessa própria vida. A esperança que eu tenho em Deus, ela vai além dessa própria vida. Porque ainda que Ele me tire a minha vida, eu ainda espero por Ele. Isso é muito lindo. A Bíblia vai dizer que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que têm a confiança em Deus somente naquilo que Deus pode fazer enquanto nós estamos aqui na terra, é o mais miserável, é digno de lástima, outra versão vai falar. A pessoa que espera em Deus somente nesta vida é dos homens o mais digno de lástima, porque Deus tem preparado para os seus algo muito maior do que o que nós podemos viver aqui na terra. E isso é uma questão de fé. Crer na vida eterna, crer naquilo que Deus tem para fazer para nós, para além dessa vida, é o que o cristianismo vai pregar, porque senão não faz sentido uma pessoa dar sua vida pelo evangelho, como grandes mártires. Homens jovens doaram a sua própria vida, porque eles sabiam que existia um futuro, eles tinham uma esperança de um futuro, de uma terra prometida que não é essa que nós estamos vivendo agora, pelo menos, e que é futura, e uma nova Canaã que Deus preparou. A Bíblia diz que esses homens, esses mártires, a terra não era digna deles. Vocês já pensaram? A terra não era digna deles. E eles se entregaram a sua própria vida em favor do evangelho, crendo num futuro. Então, nós, com Deus, Edmundo. Tá bom, com Deus, viu? Então ele está dizendo: olha, eu não vou abrir mão da minha confiança em Deus. Sim, colocarei a minha vida em risco, direi o que penso de fato. Por quê? Porque ele está falando que ele vai se direcionar para Deus. E ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Nós temos que entender, gente, que a nossa esperança está em Deus. A minha esperança não pode estar em eu vou jogar um jogo ali para ver se eu consigo ficar milionária e isso vai mudar minha vida. Se pelo menos eu tivesse essa transformação daquela pessoa, se pelo menos eu conseguisse isso, se pelo menos... A nossa esperança deve estar em Deus. A esperança de Jó estava em Deus, amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu cumprimentar aqui a Chiquinha que entrou e a Paty, sejam bem-vindas, viu?
Que honra estar com vocês aqui, gente, que bênção. Vocês já pensaram que afirmação, ainda que ele me mate, eu, contudo, esperarei nele. Meu Deus. E aí, Jó continua falando, né? Me mostre minha rebeldia, me mostre meu pecado, por que te afastas de mim? Me fala o que eu fiz de errado. Jó, aqui no capítulo 13, ele tá desesperado para descobrir o porquê de tudo que ele tá vivendo. Quantas vezes nós estamos assim também, né? Nós sabemos de tudo aqui, porque Deus deixou na introdução, o diabo foi lá, nós sabemos do final, Deus vai restituir. Calma, Jó, calma, não. Aguenta aí, acalma essa ansiedade aí. Tá acontecendo com você, você não tá entendendo, porque o diabo tá te provando, Deus que deixou, Deus tá no controle, Deus não saiu do controle, você nem imagina o que ele tá preparando pra você. Só que Jó não sabia de nada disso. Nesse ponto, Jó não sabia de nada disso. Ele não sabia que Deus só estava deixando para provar para o diabo que todas as coisas que nós falamos, né, nas últimas lives. Jó não sabia que ele ia receber tudo em dobro. Jó está num momento crítico de crise física, emocional, espiritual. Então é fácil, né, a gente olhar sabendo o final e falar com Jó, fique calmo. Mas ele não sabia de nada disso. E nós também só temos a única coisa que Jó tem, a fé. Nós sabemos, nós cremos que tudo que vai acontecer é o que a Bíblia diz, mas nós ainda não acessamos. Nós temos só esperança. Nós temos fé, nós temos convicção. E se Deus fez tudo que ele fez acontecer na vida de Jó, se todas as promessas se cumpriram na vida de Jó, porque ele permaneceu, se nós permanecermos, nós também colheremos. Nós também vamos apreciar cada promessa de Deus na nossa vida. A gente tem que ter fé. Para fazer essa afirmação tem que estar bem firmado no Senhor. Verdade, Paty, é verdade. Tem que ter uma fé muito firme. Eu penso muito nisso como Paulo dizendo, não tenho a minha vida como preciosa. A única coisa que eu quero é cumprir o propósito de Deus na minha vida. A minha vontade é chegar lá, é o alvo, que é Cristo. É receber o prêmio da minha soberana vocação. Mas dizer, eu não tenho a minha vida como preciosa. Que eu posso morrer, que ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó vai continuando suas reflexões e no capítulo 14 ele vai falar de um tema muito importante, que é como é frágil o ser humano. Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, ele nasce, depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que prestes contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão da nossa vida. Olha isso aqui, gente. Jó está falando com Deus. Você estabeleceu a extensão da nossa vida. Ou seja, Deus sabe quantos anos que a gente vai viver. Porque Deus definiu o dia que Ele vai nos recolher. Ele sabe quantos meses viveremos e não receberemos nenhum dia a mais. Vou falar um pouquinho sobre isso no cuidado do corpo. Deus estabeleceu um tempo para nós vivermos. É possível que a gente viva mais do que o que Deus estabeleceu? Não. Se Deus estabeleceu que a Lorena vai viver 82 anos, a Lorena vai viver 82 anos, nem um dia a mais. Mas eu posso viver menos? Posso. Por quê? Porque a nossa carne e tudo na vida é uma questão de plantio e colheita. Isso vai falar, eu vou falar isso mais no sábado. Quem ainda não fez sua inscrição, inscreva-se para a conferência Moderadas, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Biblicamente, Deus nos mostra que é possível, por causa de escolhas ruins na terra, nós diminuirmos o nosso tempo de vida. Inclusive, por exemplo, existe uma promessa. Aquele que honra pai e mãe vai viver longos dias na terra. Então, se nós honramos nosso pai e nossa mãe, nós podemos estar tranquilos, sabendo que tem uma promessa de que nós não vamos morrer na juventude. Né? Porque se Deus prometeu, gente, Ele cumpre. Outra coisa que nós podemos fazer é fazer más escolhas para o nosso corpo e acabar sofrendo as consequências, né? Podendo até diminuir nosso tempo de vida por falta de cuidado. Nós vemos muito isso, muitas pessoas às vezes em leito de hospitais falando, olha, eu tô vivendo tudo isso aqui por causa de tudo que eu vivi durante a minha vida, de todas as minhas más escolhas. Então,
uma coisa é fato, nós podemos diminuir o nosso tempo de vida. Podemos, porque Judas não suicidou. Então existe o suicídio, existem as más escolhas. Por exemplo, esses dias um irmão me perguntou de um jovem que morreu por causa do tráfico. E o traficante matou ele. E ele falou, será que Deus já tinha definido que ele iria morrer nessa idade? Eu acredito piamente que não. Por quê? Porque Deus tem vida longa para nós. E aí o problema é o quê? Aonde eu estou? Eu estou no meio de um perigo. Eu estou no meio de um povo mau. Eu fiz escolhas ruins na minha vida. E tudo isso culmina em uma consequência, né? Mas a Bíblia deixa claro que Deus estabeleceu a extensão da nossa vida. E a gente não pode, eu vou cuidar do meu corpo, então a partir de agora eu vou ser a pessoa mais fitness que existe, e vou cuidar, e vou malhar, e vou tal. Mas se Deus definiu que a minha idade vai ser 80 anos, eu não vou conseguir viver 90, eu não vou conseguir viver 100, não vou conseguir viver 120, que é o máximo aí, né? Que a Bíblia diz que os anos do homem chegam até no máximo 120 anos. Mas não vou conseguir viver nenhum dia a mais. Por que é importante a gente refletir sobre isso com princípios práticos? Gente, ontem nos últimos anos tem me aberto muito a mente com relação a isso. E ontem eu fiquei meditando tanto nisso também. A nossa vida, gente, ela é muito passageira. E nós muitas das vezes gastamos tanto tempo da nossa vida por coisas passageiras. Você já viu aquela pessoa que ela tem uma coisa na mente, eu quero fazer isso. E aí eu quero, meu sonho é ter uma caminhonete. Uma caminhonete não é meu sonho, tá? Eu tô falando um exemplo. Meu sonho é ter uma caminhonete 4 portas com não sei o que. Eu creio que Deus pode abençoar seus filhos com caminhonetes zeradas, creio, gente. Não tô falando que Deus não possa nos abençoar. Eu quero dizer daquela pessoa que põe uma coisa na cabeça e que quer gastar a vida dela com as suas próprias forças para conquistar aquilo que ela sonhou, que é passageiro. Aí essa pessoa vai morrer de trabalhar. Ela vai abrir mão de muitos relacionamentos, porque ela tem que fazer. Ela vai abrir mão até daquilo que Deus chamou ela para fazer na terra, porque ela tem um sonho material. E aí ontem eu fiquei meditando tanto sobre isso, sabe? Fiz meus meninos dormir, fiquei olhando para eles assim, falando, gente, como que o que é de maior valor na nossa vida é de graça. Repara para vocês verem. Eu não tô dizendo que ter um bom carro, ter uma casa, que ter roupa, tudo isso é ruim, que a gente tem que viver pobre, mendigando. Não é isso. Deus abençoa seus filhos. Quando a gente não corre atrás das bênçãos, elas correm atrás de nós. Eu creio nisso. Mas, quando a gente perde o foco da nossa vida, achando que a nossa vida é sobre isso, aí você começa a perceber que é tudo tão efêmero. Olha a palavra bonita. Tudo é tão efêmero, gente. Tudo passa, as coisas passam. O que há de maior valor na nossa vida, acima de todas as coisas, é o conhecimento de Deus, porque Deus nos criou para se revelar a nós. E depois os nossos relacionamentos. Porque o amor que Deus transborda em nós, a gente acaba transbordando nas pessoas, não nas coisas. Por isso que tem gente que tá pegando bebê reborn e amando boneco. Por quê? Porque é a inversão de valores. Deus nos criou para amar pessoas e para ter coisas. E hoje as pessoas querem ter pessoas e amar coisas, né? Querem possuir pessoas e amar coisas. E eu tenho meditado tanto nisso, sabe? A nossa vida é tão passageira pra gente se gastar por coisas, gente. Quantas vezes nós vivemos e quando a gente conquista, acabou. Acabou, é só isso. E tem tantas bênçãos que muitas das vezes vai nos trazer muito mais dificuldades do que bênçãos. Quantas pessoas que eram felizes ali, que tinham um mínimo, que eram simples e que aceitavam, mas que agora não dá pra... Nossa, agora que eu sou rica, eu já não posso usar qualquer roupa mais, porque, né, eu tenho que usar só peça única, tem que ser só roupa de marca, porque as pessoas vão olhar pra mim e falar, nossa, aquela pessoa é rica e só tem... Vocês conseguem entender o tanto que o amor às riquezas suga a nossa energia, pode sugar a nossa energia, pode sugar a nossa mente, pode sugar tudo que a gente tem no nosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A nossa vida, gente, é breve demais. É muito breve. Pra gente gastar com aquilo que é inferior. Busque a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, ame tudo que Deus te deu. O Senhor falou muito forte isso comigo, até escrevi na minha agendinha, não tá aqui perto, mas João fala assim, ó, nada que a gente tem, não há nada que a gente tem que não tenha sido dado por Deus.
Nada do que a gente tem, não há nada do que a gente tenha que não tenha sido dado por Deus. Ou seja, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se eu não tenho alguma coisa, é porque aprove a Deus não me dá. Isso não pode gerar em mim murmuração. Eu tô lendo um livro de um médico que chama Rumo aos 120 anos, Dr. Aldrey, e ele fala sobre como a murmuração afeta o nosso coração. Gente, além de criar um caos no nosso cérebro, a murmuração afeta o nosso coração. Não é só sobre... Ai, meu Deus, fechei tudo aqui, Jesus. Sem querer. A tela que meu marido trabalha aqui todo. Vai dar certo, não te... A murmuração, ela faz mal, não é só pro meu espírito, porque ela desagrada a Deus e é pecado, então faz mal também pro meu espírito que me afasta de Deus. Todo pecado é um erro de alvo, né? Mas ela faz mal pro meu corpo. Gente, a nossa vida é breve demais. Sabe o que a gente tem que fazer todo dia? Agradecer. Procure motivos para agradecer. Vai ter dia que o diabo vai jogar a seta. Ah, mas você viu que aquela pessoa tem isso. Você viu que os filhos daquela pessoa são assim. Você viu que essa pessoa parece que é assim. Não compare nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Se Ele não te deu alguma coisa, é porque aprove a Ele não te dar. Ou talvez porque Ele te deu e você não foi um bom mordomo e perdeu. Mas Ele pode restituir todas as coisas. Ele redime tudo. Apenas busque a Deus e seja grato por aquilo que Ele te deu. Só da gente estar aqui, gente, eu e mais 5 pessoas. Vocês já pensaram que Deus deu vida para 6 pessoas? Vocês já pensaram quantas pessoas através de nós Deus deu vida? Que ó, só a Paty tem 4 vidas a partir da vida dela. Glória a Deus. Mais 2 filhos meus. Dona Piedade que tem filho, que tem neto. Quantos de nós temos a alegria de podermos ver a vida de Deus em nós, podemos gerar, de podermos ver nossos filhos, de termos a alegria da provisão diária. Tantas coisas que Deus nos deu. Eu tô focando nisso, gente, mas é porque é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, sabe, Lorena? Não te preocupe com o que você não tem, agradeça pelo que você tem. Ah, mas é pouco porque os outros têm muito mais. Não tem problema, você tem muito, minha filha. Escutou, gente? Vocês têm muito. Você pode não ter um iate, você pode não fazer tantas viagens internacionais, você pode não ter viajado esse ano e nem viajar. Você pode não ter bens materiais, mas você tem a vida de Deus. E isso já nos é suficiente. Amém? Aí, uma coisa que eu acho muito linda é esse capítulo 14, versículo 7, que é maravilhoso, meu Deus. Diz assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, ao cheiro das águas brotará. Ao simplesmente cheiro da água, aquele tronco que estava podre. Ah, Marília entrou hoje, glória a Deus, que bênção, seja bem-vinda, querida. Que bom estar com você aqui online, viu? A paz do Senhor, minha querida, amei conhecer você e sua família, que Deus abençoe muito vocês, amém. Amo suas lives, não dá para assistir ao vivo, eu entendo, mas assisto mais tarde. Glória a Deus, que Deus abençoe você também, viu? Uma bênção, tava muito bom lá nós juntas. Glória a Deus pela família de Deus. Como é bom, né, gente? A gente tem uma família de pessoas que a gente nem conhece e que aí a gente passa a conhecer e passa a amar porque o amor de Deus transborda através de nós. A começar pela família de Deus. Glória a Deus por isso. Gente, vocês já imaginaram essa cena? Uma árvore que foi cortada, a raiz ficou na terra e a raiz apodreceu. Jó tá falando que há esperança para essa árvore. Porque se ela sentir o cheiro da água, não falou que vai inundar ela de água, que ao cheiro da água, ela vai voltar a brotar. Deixa eu falar uma coisa para você e para mim aqui. Há esperança para a nossa vida. Não importa qual foi o nosso passado, não importa o quão a nossa mente estava longe dos propósitos de Deus para nós nessa terra. Não importa cada escolha negativa que nós fizemos, não importa. Tudo que nós vivemos, todas as más escolhas, não importa. Importa que se nós recebemos o Espírito de Deus, que é a água,
Ao cheiro das águas brotará vida de novo. Jesus falou assim, só pode entrar no reino dos céus aquele que é nascido da água e do Espírito. Esse novo nascimento que vem por meio do Espírito Santo que habita no coração daqueles que creem em Jesus. Ele pode ter sido cortado, ele pode estar podre, mas ao cheiro das águas vai brotar um renovo. E a Bíblia vai chamar Jesus desse renovo, com R maiúsculo, o renovo, o broto de Jessé. Nós só podemos ter vida porque existe um que brotou no meio do deserto, que é o nosso Senhor Jesus. Ele nos traz a vida, amém? Glória a Deus por isso. E aí nós vamos ver, para poder terminar, o capítulo 15, que é a resposta de Elifaz a Jó. Eu fiz uma pesquisa e eu achei tão interessante, só que eu fechei todas as janelas aqui, graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo retomá-las. Não consigo, mas tá bom. Eu fiz uma pesquisa sobre o capítulo 15 de Jó, porque vocês começam a perceber que a conversa ela vai ficando cada vez mais crítica. Os amigos de Jó vão ficando cada vez mais assim, mais duros, mais rígidos na sua conversa. E aí, nessa pesquisa que eu achei muito interessante, fala que, eu não lembro se é o Beacon ou se é o Champlin, um desses grandes heróis, esses grandes homens de Deus, eles vão falar, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, achei tão interessante, achei a Jó 15. E aí, eles vão falar o quê? Os amigos de Jó, no primeiro diálogo com Jó, eles queriam meio que provar pra Jó, Jó, agora não tem jeito de você esconder mais, você tem um pecado, né? Embora a gente não soubesse, você pecou, porque se tudo que você está passando aí, né, com certeza é porque você pecou. Lembrando que eles entendiam que o sofrimento só vinha por consequência de pecado. Lembrando que o nosso Senhor Jesus deixou claro que nem sempre. Porque quando os discípulos dele viram um cego de nascença, eles perguntaram, quem pecou? Foi o próprio menino? Foi os pais? E Jesus falou assim, nenhum pecou, mas essa enfermidade veio para a glória de Deus. Deus queria dar glória a si mesmo, usando a própria vida de seu amigo Jó, que não se corromperia, que não blasfemaria, para provar para o próprio diabo que a acusação que o diabo fez para ele ali no início do primeiro capítulo de Jó não era fundamentada, ela era infundada. Ele disse, Jó só não blasfema porque você cerca ele com uma cerquinha e guarda ele, e ele só tem fé por causa do favor de Deus. Deus então está usando Jó para falar, não, eu vou provar para você que mesmo eu lhe pesando a mão, ele vai continuar com fé e esperança em mim. Meu Deus. Então aqueles amigos de Jó não sabiam disso, porque na cabeça deles todo o sofrimento vinha por causa de iniquidade. E aí, eles vão tentar convencer Jó. Jó, nós já sabemos que você pecou, não tem como esconder, né? Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo o que Deus permitiu na sua vida. Então, não se esconder mais. Aí, quando eles estão ali, eles estão sendo sinceros, gente. Eles não estão sendo maus, arrogantes. Eles deixaram tudo, foram ali para apoiar o amigo deles. Na cabeça dos amigos de Jó, o que eles precisam? Eles precisam trazer para Jó essa mentalidade de arrependimento. Jó, se arrepende. Porque Deus vai voltar a te abençoar. Jó, vão voltar agora? Confessa sua iniquidade. E aí, quando Jó continua falando, não, eu sou inocente, eu não tenho nenhum pecado à altura de tudo isso que Deus está me fazendo passar, não, Deus está fazendo isso, e Jó, ele vai falar sobre Deus. Deus está pesando a mão. Deus, eu gostaria de perguntá-lo, de questioná-lo. Para eles aquilo é uma blasfêmia. Que isso? Esse homem, além de pecador, é arrogante e orgulhoso, não se arrepende. Aí, por isso que o discurso foi ficando cada vez mais tenso, mais crítico, mais rígido, mais duro, porque na cabeça deles, eles estão tratando com um homem que é muito pecador, que por causa disso que está tendo toda essa dificuldade, e que ele não se arrepende. E ele ainda está discutindo com Deus, está questionando Deus. Então eles estão vendo Jó como um blasfemador.
Eles estão vendo Jó como um orgulhoso, como um homem que não se arrepende. Por causa disso, o discurso vai ficando cada vez mais duro. E aí ele vai falar com Jó coisas bem pesadas mesmo. Olha, ele diz, o Elifaz vai falar no capítulo 15: um homem sábio não falaria desse jeito, não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento, Elifaz falando para Jó. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, não usa palavras sem sentido. De fato, Jó, você não tem temor a Deus, você não lhe demonstra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar, suas palavras se baseiam em engano astuto. E aí o Elifaz continua falando: por acaso você acha que você é mais sábio? Quem você acha que você é? Você foi o primeiro ser humano a nascer? Por acaso você foi criado antes que dos montes? Por acaso você estava presente no conselho secreto de Deus? Por quê? Porque ele está irritado com o fato de que Jó se acha sábio, não reconhece pecado, não fala para eles aonde que foi que ele pecou, porque na cabeça deles daqui a pouco ele vai confessar a falta dele, que com certeza foi uma coisa terrível para Deus ter pesado a mão dessa forma. E aí ele começa a falar o que acontece com o homem ímpio. E aí ele começa, qual que é a ideia de ele faz? Eu vou tentar converter Jó. Oi, Jéssica, seja bem-vinda, minha querida. Acabei de pegar uma sacolada de Oropronob. Obrigada, viu? Deus abençoe, multiplica na sua vida. Eu amo Oropronob. Procurei uma galinha, não achei no Marte Minas, mas tá bom. Vou fazer um frango com Oropronob e angu e tá ótimo. Já tô muito feliz. Outro dia fica galinha, fica para outro dia. Obrigada, e faz tão bem pra saúde, né, gente? Nossa, Oropronob é remédio. Inclusive, vou falar sobre isso no sábado. Não deixem de comparecer, gente. Tem uma frase que Hipócrates fala que é assim: faça da tua comida o teu remédio, faça do teu remédio a tua comida. Que a sua cozinha seja a sua farmácia de manipulados. Uau! Tem tanta coisa boa nas ervas, em tudo que Deus nos deixou, né? Amém, amada. Deus te abençoe também, viu? Que Ele multiplique aí na sua casa. Muitas coisas boas, em nome de Jesus. Qual que é a ideia de Elifaz no capítulo 15? Ele vai tentar converter Jó, mostrando o que o ímpio vive, como que vai ser o fim daquele homem perverso. Para ver se Jó cai na real, se arrepende, conta o pecado dele, pede graça para Deus. Olha, que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias. Esse é o versículo 31 do capítulo 15. Pois o vazio será sua única recompensa. Olha o versículo 27. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou, sua barriga acumulou gordura, suas cidades, porém, serão arruinadas. Habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos. A ideia deles, em toda a sua sinceridade, era trazer Jó a um lugar de reflexão. Jó, o destino dos perversos é péssimo. Não se permita essa arrogância, esse orgulho, se arrependa. Só que eles não sabiam ainda que Deus não estava culpando Jó. Deus estava podando Jó, Deus estava usando Jó para a sua glória. Porque Deus sabe o final, né? Tem uma musiquinha do Minha Vida é uma Viagem que eu sempre coloco para as crianças. E aí tem uma parte que fala assim: lembra que Jó não sabia o seu futuro, mas Deus sabe tudo, deixe em suas mãos. Na vida de Jó, ele não sabia que ele ia receber tudo em dobro. Assim como você não sabe agora, você não tem certeza, convicção, porque você não foi lá no futuro ver, você só tem fé. Você tem fé. Jó também tem fé. Ele não sabia o futuro dele, mas ele permaneceu. E na verdade nós sabemos nosso futuro, né? Porque nós temos a palavra de Deus que nos conta qual é o futuro daquele que coloca confiança em Deus. Ele nunca, jamais abandona os que nele esperam. Deus não abandona os que nele confiam. Por mais que pareça que essa situação vai te matar, parece que não tem jeito, é impossível, mas Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe a hora que Ele vai fazer assim, ó, e tudo vai mudar. Assim como as coisas de Jó aconteceram tudo muito próximas, as coisas ruins, e às vezes tem umas fases da nossa vida que é assim, né? Só notícia ruim. Esses dias a gente viveu isso. Meu Deus, estava difícil o trabalho do meu marido. Daí a cachorra adoeceu. Daí bateram no carro. Daí o carro estragou, outra coisa. E daí notícias ruins e tal.
E aí chega um momento que você fala, meu Deus, parece que não tem jeito, parece que agora é o fim. Mas aí, eu gosto de uma frase da Viviane Martinelli que fala assim, ó, leva tempo para Deus fazer de repente. Eu ainda estou esperando o meu de repente, mas eu creio que Deus, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele é soberano e Ele nos ama. Amém? São essas as reflexões que eu queria trazer sobre essa leitura de hoje, né? O 13, 14, 15. Amanhã nós vamos ler o 16, o 17, 18. E a gente continua meditando em Jó. São capítulos pequenos, carregados de sabedoria, né? Então, assim, como a minha intenção é sempre falar de princípios práticos, provavelmente as lives vão ficando menores, né? Quando são só 3 capítulos de Jó. Mas eu creio que há aprendizado. Sempre há muito aprendizado, né? Na hora de ler, peça a Deus que te revele. E aí, o que Deus te revelar, compartilhe comigo, por favor, me edifica. Amém? Até comentei da Marília aqui ontem, né, Marília? Falei daquilo que você falou de não dar glória pro diabo. Acho que a Marília não tá mais aqui, né? Ela nunca pode entrar na live porque ela tem outros compromissos também. Então, mas aí ela falou comigo uma coisa que me edificou tanto. Então, o que Deus falar com vocês, fala comigo. Me edifiquem também, porque o Senhor revela sim. Ele revela de maneiras diferentes, porque nós somos um corpo e a gente precisa uns dos outros. Se Deus revelasse tudo pra mim, eu não precisava de ninguém. E aí eu ia chegar num lugar de arrogância, de egoísmo, né? Mas aí Deus faz a Lorena depender da Patrícia, a Patrícia depender da Jéssica, a Jéssica depender da Ivonete, a Ivonete depender da Soraya. E é assim que a gente vai espalhando o amor de Deus uns pelos outros. Amém? Amados, amo vocês. Obrigada por terem ficado até o final, viu? Uma honra pra mim estar aqui com vocês. Eu sou minha querida aluna. Tô chamando assim porque você me chama carinhosamente professora, tá bom? A Pati, a Rose, a Ivonete, a Chiquinha, a Jéssica e a Dona Piedade, vocês são mulheres de Deus que têm buscado conhecê-lo mais na palavra. E escuta, tudo que a gente planta o Senhor vai nos permitir colher. Tudo que a gente planta para Deus e para o nosso espírito, para nossa espiritualidade, né, para fortalecer a nossa fé, é válido. Deus recebe e Ele recompensa. Continuem assim, tá bom? Deus abençoe, amadas, e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Amém, Sossô, que gracinha. Eu fico muito feliz de receber esse título. Já falei pra vocês que aí faz todo sentido na minha cabeça, né? Porque quando eu terminei a faculdade, Deus me chamou pra viver no ministério. Eu pensei, eu não vou ser professora, né, de inglês, não. Também te amo, Ivonete, querida. Deus abençoe, viu? Obrigado por tudo. Beijinho. E é isso, gente. A nossa vida é efêmera. Pensa nisso. Pensa muito sobre isso. O que a gente está gastando mais tempo e esforço para ter nessa vida? Será que a gente tem juntado um tesouro no céu? Ou será que a gente tem buscado juntar um tesouro na terra? Que a Bíblia diz que o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome. Deus, Ele vai fazer as bênçãos correr atrás de nós. Mas não vamos deixar o nosso coração correr atrás de bênção, não. Porque a nossa vida é breve demais. Daqui a pouco, gente, nós somos tudo velhinho. Tudo com 80, 90, 100 anos, né? E vai valer a pena todo o tempo investido na presença do nosso Senhor, porque isso vai durar para a eternidade. Amém? Beijo, com Deus e até amanhã.